Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus nós estamos aqui tendo mais uma oportunidade de aprender com o nosso Deus, amém? Hoje nós estaremos lendo em 2 Coríntios de número 12. Olha que a palavra de Deus nos ensina. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Paulo, a minha graça te basta, é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que sou forte. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês, com grande perseverança, em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoe-me esta ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela 3ª vez, e não lhes sereis um peso, porque o que eu desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que o amo tanto. Devo ser menos amado? Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los, pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Amém? Meus amados, aqui a gente vai vendo que Paulo começa a citar aqui as visões e revelações de início. Quando nós começamos a ler aqui 2 Coríntios 12, ele começa a falar sobre as visões e revelações que ele recebeu de Deus, provavelmente aqui para combater afirmações semelhantes aos falsos mestres, né? Mas sempre ele as contrasta aqui com as provações que já havia sofrido no ministério dele, né? Mais adiante aqui ele vai vendo que fica aparente que Paulo estava falando de si próprio, né? Mas apresentava suas experiências com modéstia, mencionando um homem em Cristo como se esses acontecimentos, né, tivessem ocorrido com outra pessoa. Então Paulo escreveu aqui o 2 Coríntios aproximadamente lá em 56 anos depois de Cristo,
né? 14 anos antes teria sido o ano 42, quando ele estava em Antioquia. A gente lê lá em Atos 11, 26, quando ele fala sobre o terceiro céu. Naquela época, as pessoas comumente falavam sobre 3 céus. O primeiro, o atmosférico, né, que é esse que a gente enxerga, onde os pássaros voam. O segundo, o cósmico, né, que é o espaço ocupado pelo Sol, pela Lua, pelas estrelas. E o terceiro céu, meus amados, que é o céu celestial, onde Deus habita, onde os anjos habitam. Amém? Então a gente vai vendo que quando ele fala sobre o céu, aqui é chamado de paraíso. Essa experiência pode ser comparada a outras na Bíblia, né, onde Deus fala que desceu à terra e encontrou-se com Moisés no Monte Sinai. Moisés e Elias ali desceram do céu para encontrar-se com Cristo, né, de frente ali a Pedro, Tiago e João, onde eles viram Cristo transfigurado no monte. Meus amados, aqui transfigurado é transformado com corpo de glória, amém? É o mesmo corpo que nós teremos após a vinda de Jesus, que ele vai nos transformar. Então João teve visões do trono celestial também, né? E Paulo afirma ter sido transportado em espírito ao terceiro céu. De lá ele retornou com as revelações extraordinárias. A experiência provavelmente ajudou o apóstolo aqui a suportar o seu sofrimento pela causa de Cristo. Todavia, ele nunca enfatizou a própria experiência em suas mensagens. Em vez disso, ele sempre pregava sobre Cristo crucificado. A palavra sempre é Cristo. Jesus salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ele começa a falar, meus amados, novamente Paulo aqui não se gabava de si próprio pelas experiências que o Senhor tinha permitido ele passar, mas ele diz aqui que ele se gloria, pelo tal favor e privilégio de dividir, a justificativa em reação ao seu apostolado. E ele fala assim: mas de mim mesmo eu não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Paulo aqui tem muito cuidado de manter a atenção dos seus leitores no verdadeiro objetivo, aqui do seu orgulho por servir a Deus. E ele diz assim: é muito fácil afirmar ter sido uma experiência espiritual, mas os outros só podem verificar nossa fé, meus amados, observando a nossa vida. A nossa vida é o maior testemunho do Evangelho, de quem éramos e do que passamos a ser, após termos uma experiência com Cristo, após o Senhor nos visitar. E Paulo aqui desejava ser avaliado com base em suas palavras e seus feitos, pois Cristo tinha totalmente transformado a vida dele. Ele fala aqui algo muito importante, meus amados, que ele falou para que ele não vinha se gloriar das experiências que Deus permitiu ele passar, que ele tinha um espinho na carne. Aqui a palavra espinho significa farpa, uma estaca ou algo pontiagudo. Aqui pode ser uma alusão, a inimigos, como Números 33, 55. Carne aqui pode referir-se ao corpo físico, ou à natureza pecaminosa. Existem 3 interpretações básicas para o significado de espinho na carne de Paulo. São as seguintes: primeira, se o termo carne é uma referência ao corpo, então o espinho pode ter sido uma doença, uma enfermidade, alguma coisa bem terrível ali que assombrava ele, vários problemas. Segundo, se o termo carne é referência à natureza pecaminosa, então esse espinho pode ter sido algum tipo de tentação, alguma coisa que ficava terrivelmente assombrando ele também. E 3, se a expressão é figurativa, pode referir-se à perseguição ou outras oposições, onde ele mesmo descreve que ele era muito torturado, de todas as partes. Amém? Mas aqui, meus amados, ele ouviu do próprio Senhor, quando ele vai falando sobre o espinho, que era o mensageiro de Satanás, ele diz claramente que o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Tudo que você precisa é da minha graça, nada mais do que isso. Se contente com a minha graça. Amém? Então, meus amados, aqui a gente vai vendo que Paulo passou por coisas maravilhosas, ao mesmo tempo coisas terríveis, mas em tudo ele entendia que Deus estava com ele, que o Senhor estava com ele. Amém? Então ele vai falando sobre as suas fraquezas, o poder nas fraquezas. Quando os cristãos, meus amados, estão sem forças, quando eu e você estamos sem forças, nós temos que olhar para o Senhor, e Ele vai nos transmitir poder por meio da sua graça. Amém? Paulo entende isso e nos ensina isso também. Paulo não apenas se gabava de suas fraquezas, como ele aqui afirma que sentia prazer na sua fraqueza. O poder de Cristo,
né, se manifestava nas fraquezas dele. E Paulo tornava mais aparente às pessoas que isso poderia trazer louvor ao único que merece receber, que é o nosso Deus. Amém? Então os coríntios aqui, eles constrangeram Paulo a gloriar-se, porque deram ouvidos aos falsos profetas. Você vê lá em 2 Coríntios 11:4 também, que vai falando, né, que eles foram ludibriados por eles, né, pessoas ali que iam usando, né, de poderes espirituais para enganar as pessoas. E hoje isso existe muito, meus amados, existe muito, porque infelizmente, né, o inimigo tem poder sim de iludir, tem poder de criar milagres, de fazer proezas também, e ali muitas pessoas vão sendo ludibriadas por isso, né? E naquele tempo lá também o povo estava sendo ludibriado por falsos profetas. 2 Coríntios 11:12, você lê sobre isso. Quando Paulo plantou a igreja lá em Coríntio, meus amados, ele realizou muitos sinais, né, do seu apostolado, milagres, evidências sobrenaturais que demonstravam a sua autoridade como um apóstolo. Atos 14:3, Paulo diz a respeito disso. Vamos dar uma lida aqui para a gente ver o que ele diz lá em Atos 14, de número 3. Atos 14, número 3. Ele diz assim: detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, ao qual dava testemunho a palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Amém? Então ele vai dizendo, meus amados, que no seu apostolado ele realizou muitos milagres, muitas evidências, muitos milagres, né, da parte do Senhor, de cura, de libertação, transformação. E isso é o poder do Evangelho. Né? Então, em que tendas, né, em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas? Em outras palavras, Paulo perguntou: de que modo vocês consideram sua igreja deficiente por não ter sido fundada por um dos outros apóstolos? Então, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, a única falha do ministério de Paulo aqui em Corinto, né, foi o fato de ter dado tratamento preferencial àqueles cristãos. Contra tamanha ingratidão, a ironia de Paulo lança aqui um golpe mortal neles, né? E como se a lâmina não tivesse sido profundo o suficiente, ele intensifica sua ironia com as palavras: perdoai-me este agravo, né? Ele viu que ele foi aqui bastante duro, né, nas palavras. Algo aqui que ele fala muito importante: eis que aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco. A primeira visita de Paulo a Coríntios, mas ocorreu lá em sua segunda viagem missionária. Atos 18, você lê sobre isso, sobre a primeira, né, sobre essas visitas dele, e pelo fato de o apóstolo ter mencionado uma visita dolorosa em 2 Coríntios, a gente vê que ele considera-se que a segunda ida de Paulo à cidade tenha ocorrido num período em que estava hospedado lá em Éfeso, antes de ter escrito esta carta, né? Atos 19, você lê sobre isso. Por outro lado, há quem pense que uma segunda visita antes dessa época não teria acontecido e que o termo pronto nesse versículo indica que Paulo havia se preparado para ir a Corinto uma terceira vez, mas que na verdade não fez tal viagem. Você vai ver isso daí em 2 Coríntios 1, no 15, no 16, 23, no 2 Coríntios 2, do 1 ao 4 também você consegue discernir sobre isso. Ele prometeu não ser pesado, ou seja, ele estava recusando o sustento financeiro dos coríntios. Amém? E pelas vossas almas, quer dizer, para o total bem-estar dos coríntios, às vezes parece que quanto mais dedicamos amor a algumas pessoas, menos somos amados por elas. Então, tanto Paulo aqui não deixou de amar os coríntios, mesmo não havendo aparente reciprocidade. As pessoas, né, ele amava tanto, as pessoas não davam valor sobre isso, mas ele não parou mesmo, ele continuou porque ele entende que é o amor de Cristo que aflora dentro de nós. Anteriormente, Paulo aqui, ele afirmava que não estava, né, aqui andando com astúcia. Ele também havia destacado que Satanás era enganador e que os falsos apóstolos eram como anjos do diabo. Né? E agora ele repete a afirmação aqui de seus opositores de modo sarcástico. Sobre eles está sendo astuto, mas como ele pode enganar os coríntios? Paulo teria feito aqui isso, né, convencendo-os a não lhe dar dinheiro, né, com sarcasmo. Que ele fala que o apóstolo se defende da acusação de engano e de fraude. Aparentemente, Tito também foi mencionado nas acusações dos falsos apóstolos. Haja vista que fora Paulo que o havia recomendado para fazer a coleta das ofertas.
No entanto, aqui os críticos do apóstolo não tinham qualquer prova contra Tito. Ele era irrepreensível. Ainda nos desculpamos convosco, né? Paulo não tentava justificar a si mesmo perante os coríntios. Deus era o seu juiz. Ele desejava fazer o que estivesse ao seu alcance para promover o crescimento espiritual daqueles cristãos. Amém? E Paulo aqui explica em detalhes o motivo de ter escrito essa mensagem. O que ele tinha a dizer pode ser resumido pelos verbos que ele usou ao falar de si mesmo. Primeiro, recear. 2 Coríntios 12, 20. Né? Ele fala sobre isso. Chorar. Aqui em 2 Coríntios 12, 21. Terceiro, não perdoar. 2 Coríntios 13, 2. Quarto, rogar. 2 Coríntios 13, 7. E 5. Escrever. 2 Coríntios 13, 10. Então, ele diz assim, como não queríeis. Se Paulo não tivesse encontrado os coríntios vivendo corretamente como cristãos, teria de discipliná-los. Então não ficaria satisfeito com isso. Né? As pendências e outras atitudes desaconselháveis mencionadas surgem a partir do orgulho e da busca pela autossatisfação. Né? Diz respeito ao ato de criticar pessoas em sua ausência ou de levantar calúnias contra as mesmas. Deus me humilhe. Paulo ficaria humilhado se os filhos da fé não estivessem vivendo como deveriam. A conduta deles, meus amados, faria com que o apóstolo chorasse, não podendo gloriar-se neles em vez de ir lá em alegria. Ele teria de apresentar-se em tristeza. Né? Imundícia descreve o tipo de imoralidade sexual com que os coríntios haviam se envolvido, né? Antes de converter-se. E talvez Paulo temesse que alguns já estivessem outra vez envolvidos com esses tipos de pecados e não tivessem se arrependido. Então ele estava aqui muito preocupado, meus irmãos, que aquele povo voltasse pelas obras pecaminosas de anterior. Então aqui está dizendo que ele receava por isso e estava orientando o povo a se arrepender. Amém? Meus amados, esse é o ensino que Paulo estava trazendo para aquele povo e que nós possamos ver a riqueza, né, de tudo como foi construído no passado, como, né, Deus usou tantos homens e mulheres, né, para trazer aqui os fundamentos básicos, meus amados, para que a gente possa ter um bom caminhar, possa ter uma boa vida, possa ter, sabe, direção e venhamos fugir das obras pecaminosas, fugir dos maus caminhos que nos levam à perdição. Então, assim como Deus usou Paulo, assim Deus continua nos usando, meus amados, homens e mulheres tementes a Deus, fiéis a Deus, para trazer a palavra verdadeira que restaura, transforma e cuida do homem. Amém? Deus abençoe com essa palavra, meus amados. Fique na graça e na paz de Jesus.